161ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Formiga, em sua 16ª legislatura, sob a presidência desse vereador, Gonçalo José de Faria. Vamos primeiramente às nossas orações iniciais, apesar de contrariar muita gente. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Amém. Quero pedir o vice-presidente dessa casa, o Cid, para fazer a chamada dos vereadores. Cid Corrêa Mesquita, presente. Edmar Ferreira. Presente. Eugênio Vilela. Presente. Gonçalo José de Faria. Presente. José Gilmar Furtado. Mazinho. Presente. Foi José Geraldo da Cunha. Mauro César Alves de Souza. Moacir Ribeiro da Silva. Presente. Reginaldo Henrique dos Santos. Presente. Rosimeire Ribeiro de Mendonça. Quero também pedir ao Cid que fizesse a leitura do nosso salmo do dia, por gentileza. Salmo 55. Descarregue seu fardo em Javé, e ele cuidará de você. Ele jamais permitirá que o justo venha a tropeçar. E tu, ó Deus, tu os farás descer ao fundo do poço. Esses homens sanguinários e impostores não chegarão à metade dos seus dias. Quanto a mim, eu confio em ti. Confiar em Deus consiste em abandonar-se aos cuidados divinos. Agir e permitir que Deus haja em nós, através de nós. A confiança básica do justo é que com Deus os justos não tropeçarão, ao passo que os injustos não terão êxito em seus planos. Na verdade, a vida dos injustos nunca será plena. Amém. Muito obrigado ao Cid. Gostaria de passar às suas mãos também a ata da reunião anterior. Antes, faça a chamada da vereadora Rosimeire. Rosimeire Ribeiro de Mendonça. Presente. Meirinha. Ata da 160ª reunião ordinária da 16ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Formiga, Estado de Minas Gerais. Aos 28 dias do mês de maio de 2012, às 14 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Formiga, deu-se por iniciar a sessão ordinária sob a presidência do vereador Gonçalo José de Faria. A seguir, após a oração de praxe, foi feita a chamada dos vereadores, sendo registrada a presença dos vereadores Cid Corrêa, Edmar Ferreira, Eugênio Vilela Júnior, Gonçalo José de Faria, Zé Geraldo da Cunha, Cabo Cunha, Zé Gilmar Furtado Mazinho, Mauro César Alves de Souza, Moacir Ribeiro da Silva, Dr. Reginaldo Henrique dos Santos e Rosimeire Ribeiro de Mendonça Meirinha. Em seguida, procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os presentes. Logo após, por ordem da presidência da mesa diretora, o secretário passou a ler o expediente do dia, com a leitura das correspondentes recebidas mensagens 163 a 165 e 169 a 172 de 2012 do gabinete, encaminhadas pela Secretaria de Governo do Executivo Municipal. Ofício 197/2012, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes. Correspondências encaminhadas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, SA, BDMG, Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Convites encaminhados pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. Câmara Municipal de Formiga, pela Câmara Municipal de Formiga
pela Câmara Municipal de Cláudio, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ofício 1296/2010, pelo presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, senhora Regina Greco, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, senhora Cleide Isabel Pedrosa de Mello, diretora executiva da AGB Peixe Vivo, senhora Célia Frois, pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e pela Prefeitura Municipal de Formiga. A seguir, deram entrada para estudos e pareceres das comissões os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 619/2012, que reconhece de utilidade pública a Associação dos Proprietários e ou Moradores do Jardim Morumbi, Apolo, Lagoa do Josino e da outras providências. Projeto de lei 622/2012, denomina Rua Tereza Michel de Oliveira e da outras providências. Projeto de lei 623/2012, regulamenta a lei número 12.527, 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso às informações previsto no capítulo do artigo 5º do inciso 2, parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Projeto de lei 624/2012 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$54 mil. O projeto tem por objetivo de cobrir a manutenção do CRAS volante, contratação de tempo por tempo determinado, diárias, material de consumo. Projeto de lei 625/2012 cria o cargo de fonoaudiólogo escolar e psicólogo escolar no quadro pessoal da Secretaria Municipal de Educação e de outras providências. Projeto de lei complementar 82/2012 acresce dispositivo à lei número 37 de 30 de novembro de 2010 e suas alterações e outras providências. O projeto tem por objetivo de criar um cargo de supervisor de projetos municipais, convênios, prestação de contas e acompanhamento do SICOMV, com recrutamento limitado para garantir a manutenção de um serviço efetivo na SICOMV e ainda atender à grande demanda dos trabalhos. A seguir, dentro da ordem do dia, foram levados a primeira discussão e votação e a segunda discussão e votação os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo 009/2012, concede título de cidadão honorário, honra ao mérito 6 de junho e cidadania honorária. Projeto de Decreto Legislativo 009/2012, que concede título de cidadania honorária, honra ao mérito 6 de junho e cidadania honorária, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário após o escrutínio secreto. Projeto de Lei 589/2012, que institui o programa Remédio em Casa e que tem o objetivo de encaminhar diretamente à residência das pessoas idosas com mais de 65 anos de idade, das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, das pessoas portadoras de doenças crônicas, usuárias do SUS, os remédios de uso contínuo que lhes forem prescritos em tratamento regular, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário. Projeto de Lei 591/2012, que altera a redação do parágrafo único do artigo 4º da Lei 4657/2012, que autoriza o município de Formiga a celebrar convênio com TJMG para auxílio no custeio de manutenção do comissariado de menores, cessão e doação de veículo e pagamento de ajuda de custo aos comissários devidamente nomeados pelo juiz de direito da Vara da Infância e Juventude da comarca de Formiga. O referido projeto tem o objetivo de corrigir o programa que estava sendo descrito como programa 0070, sendo correto o programa 0072, consistindo, portanto, em erro formal de digitação, sendo o projeto e a emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovadas por unanimidade do plenário, levando em consideração a ausência dos vereadores Cid Correia Mesquita e José Gilmar Furtado Mazin. Projeto de Lei 592/2012, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 4666 de 2012, que autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito especial no valor de R$237 mil. O projeto visa atender a solicitação da PAI para recebimento de uma emenda parlamentar para adquirir um veículo especializado para atendimento aos seus alunos. O referido projeto tem o objetivo de corrigir o programa que estava sendo descrito como 0071, sendo correto 0073, consistindo, portanto, em erro formal de digitação, sendo o projeto emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados por unanimidade do plenário, levando em consideração a ausência da vereadora Rosimeire Ribeiro de Mendonça.
Projeto de Lei 593/2012, que altera a redação do artigo 3º da Lei 4621 de 2012, que autoriza a abertura de crédito especial e concessão de auxílios financeiros à mão amiga no valor de R$ 23 mil. Associação Dom José Antônio do Curto no valor de R$ 36 mil. Associação Betel de Assistência no valor de R$ 37.956,66. O projeto visa corrigir a origem dos recursos que serão utilizados para a concessão dos repasses, que não será o superávit financeiro, mas sim a tendência ao excesso de arrecadação, sendo o projeto emenda modificativa, apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados por unanimidade do plenário. Projeto de Lei 601/2012, que altera a redação do parágrafo 1 do artigo 3º da Lei 4515, de 20 de setembro de 2011, que autoriza o município de Formiga a celebrar convênio com a FUON para a realização de estágio da outras providências, sendo o projeto emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados por unanimidade do plenário. A seguir, após a inversão da pauta aprovada pelo plenário, deu-se início à homenagem dessa Casa Legislativa a pedido do vereador Dr. Reginaldo Henrique dos Santos ao Dr. Francisco Ribeiro Teixeira em reconhecimento aos trabalhos prestados em prol da saúde dos formiguenses e parabenizá-lo pela comemoração do Ano Internacional das Cooperativas, presidindo a Unimed Alto São Francisco. O Dr. Francisco agradeceu a homenagem em nome da Unimed e falou do funcionamento da cooperativa. Se pronunciaram os vereadores Reginaldo Henrique dos Santos, Edmar Ferreira, Cabo Cunha, Mazinho, Moacir Ribeiro da Silva, Eugênio Vilela Júnior, Cid Correia Mesquita, Gonçalo José de Faria. A seguir, prosseguiu-se com a votação do seguinte projeto em pauta. Projeto de Lei 603/2012, que dispõe sobre a revisão anual geral anual dos vencimentos dos vereadores, dos cargos efetivos e comissionados do Poder Legislativo, a razão de 4,88%, relativo ao INPC acumulado de maio de 2011 a abril de 2012. Foi requerido pelo vereador José Geraldo da Cunha Cabo Cunha, de acordo com o artigo 251 do Regimento Interno, destaque de forma de possibilitar a votação isolada do artigo 1º em face dos demais artigos do projeto. Sendo assim, o artigo 1º, que trata da revisão geral anual dos vencimentos vereadores, foi votado e aprovado por 7 votos favoráveis e 2 contrários, dos vereadores Cabo Cunha e Reginaldo Henrique dos Santos. Em seguida, os demais artigos do projeto foram aprovados por unanimidade do plenário. Projeto de Lei 605/2012, que dispõe sobre o perímetro urbano do município de Formiga, conforme mensagem que encaminha o referido projeto. O perímetro urbano ficou definido pela Lei 4674, de 9 de maio de 2012. No entanto, não ficou contemplado o bairro Vila Nova das Formigas, sendo o projeto emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados por unanimidade do plenário, levando em consideração a ausência dos vereadores Edmar Ferreira e Zé Gilmar Furtado Mazin. Projeto de Lei 607/2012, que altera a redação do quadro do artigo 1º da Lei 4609, de 9 de março de 2012, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.742.576,33, sendo o projeto emenda modificativa apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados por unanimidade do plenário, levando-se em consideração a ausência dos vereadores Edmar Ferreira e Mazin. Projeto de Lei 610/2012, que autoriza a concessão de subvenção social no valor de R$ 17.270,40 à APAI, sendo o projeto emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados por unanimidade do plenário, levando em consideração a ausência do vereador Edmar Ferreira. Projeto de Lei 611/2012, que autoriza o pagamento de indenização no valor de R$ 35 mil à empresa Lubrifor Autocenter Limitada, com o objetivo de ressarcir todos os danos de desastre descritos no processo judicial 0261 11 100 875 56, mediante acordo firmado, sendo o projeto emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados por unanimidade do plenário. Projeto de Lei 612/2012, que revoga a Lei 4265, de 28 de dezembro de 2009, que autoriza a doação de imóveis à empresa FF Equipamento Ginástica e Musculação Limitada para a construção das instalações da referida empresa, sendo o projeto emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados por unanimidade do plenário. Projeto de Lei 614/2012, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei 4676, de 9 de maio de 2012, referente ao programa 0074, Saúde Auditiva, e Ação 2258, Apoio à Campanha de Saúde Auditiva, S-Audi, corrigindo assim o erro formal de digitação. Sendo o projeto emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados por unanimidade do plenário. Projeto de Lei 615/2012, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 4666, de 18 de abril de 2012, referente ao programa 0073, Tratamento Especial e Ação 1.65, a aquisição de equipamentos para necessidades especiais, corrigindo assim o erro formal de digitação. Sendo o projeto emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados por unanimidade do plenário.
Projeto de Lei Complementar número 80/2012, que acresce dispositivos à Lei Complementar 84/2012, de 4 de abril de 2012. O referido projeto tem o objetivo de atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração para a inclusão da carreira especialista em saúde, sendo o projeto de emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados por unanimidade do plenário. Projeto de Lei Complementar 81/2012, que altera a redação do dispositivo da Lei Complementar 45, de 3 de março de 2011, que cria cargo de provimento efetivo no quadro da Prefeitura Municipal de Formiga, sendo o projeto a emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados por unanimidade do plenário. Projeto de Resolução 27/2012, que transfere o plenário da Câmara Municipal de Formiga para a realização da reunião solene com a entrega de títulos de cidadania honorária e medalhas de honra ao mérito da outras providências, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário. A seguir, foram prontamente deferidos pela mesa de diretores os requerimentos, moções, pedido de providência e ofício dos vereadores Reginaldo Henrique dos Santos, Cabo Cunha, Mauro César Alves de Souza, Eugênio Vilela Júnior, Mazinho, Gonçalo José de Faria. A seguir, deu-se início a homenagem dessa casa ao saudoso poeta João dos Lotes, falecido no dia 24 de maio de 2012, com a leitura do poema de sua autoria Formiga, Cidade Rica, escrito em março de 1986. A seguir foi colocada a palavra livre, tendo se pronunciado os vereadores Cid Correia, Cabo Cunha, Zé Gilmar Furtado Mazinho, Reginaldo Henrique dos Santos, Gonçalo José de Faria e Mauro César Alves de Souza. Nada mais havendo para tratar, o presidente Gonçalo José de Faria encerrou a reunião com oração final, sendo determinada a próxima reunião ordinária para 4 de junho de 2012. Dos trabalhos, o vereador Mauro César Alves de Souza elaborou a presente ata, que após lida apreciada, será pelos vereadores presentes assinada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Formiga, 28 de maio de 2012. Antes de nós colocarmos a ata em discussão, queria pedir que o secretário fizesse chamada do vereador Mazinho e do vereador Cabo Cunha. José Gilmar Furtado Mazinho. Você já tinha feito, né? Mazinho já tinha respondido a chamada. Está sem o microfone. Presente? Ok, responde obrigado, de novo. Mazinho. Presente, senhor presidente. Obrigado, Mazinho. José Geraldo da Cunha Cabo Cunha. Presente. Mauro César Alves de Souza, presente. Rosimeire Ribeiro de Mendonça. Já vi. Ok. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Vereador que queira se manifestar? Sem manifestação, coloco em única votação a ata da reunião anterior. Vereador que concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, por gentileza, leitura das correspondências. Jurídico do Executivo Municipal, Secretaria Municipal da Fazenda, ofício 15/2012, que encaminha essa Casa Legislativa balancetes mensais referente ao mês de abril de 2012 para apreciação dos vereadores. Diretoria de Compras Públicas, Comunicação informa os processos licitatórios com abertura entre os dias 13 e 27 de junho de 2012. Outros setores, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta da Câmara Municipal de Formiga. Os vereadores Zé Geraldo da Cunha Cabo Cunha, Eugênio Vilela e Dr. Reginaldo Henrique dos Santos, respectivamente presidente, membro e relator da referida comissão, convidam para audiência pública no qual será apresentado e discutido com a população o projeto de lei 583/2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 2013. A audiência será realizada no dia 14 de junho de 2012, quinta-feira, às 19 horas, no plenário dessa Casa Legislativa. O Serviço Social do Legislativo apresenta relatório de atendimento referente ao mês de maio de 2012. CDL Formiga informa o horário de funcionamento do comércio no próximo final de semana. Dia dos Namorados, 9/6, sábado, até às 14 horas. 11/6, segunda-feira, até às 20 horas. 12/6, terça-feira, até às 19 horas. Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas convida para participar da audiência pública que para realizar no Furnas Park Resort, em Formiga, no dia 5 de junho de 2012, a partir das 9 horas. A reunião tem por finalidade debater formas para desenvolver o potencial turístico do município de Formiga. Cartório eleitoral da 14ª Zona Eleitoral de Formiga, processo administrativo número 8109/2012, 6.30114, conferência de assinatura do eleitorado do município de Formiga. Encaminho o documento certificando 3.461 assinantes listados nos 4 volumes do projeto de iniciativa popular Formiga 10, são eleitores do município de Formiga, apresentam títulos e o gozo de direitos políticos regulares. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Vanderlei Ávila, encaminha exemplar do informativo do TCE-MG, Contas de Minas, número 84, ano 16 de maio de 2012. Correspondência comunica no dia 18 de maio, tomou posse da presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Fundação Oswaldo Cruz, encaminha exemplar da revista Rádios, Comunicação e Saúde, edição 117, maio de 2012. Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, encaminha informativo urbano da referida associação, edição 172, maio de 2012. Ministério da Saúde informa a liberação dos recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, programa Pagamento de Unidade Básica de Saúde, UBS. Comp, março de 2010, no valor R$ 130 mil, pagamento de PAB fixo, Comp 5 2012,
no valor de R$ 125.156,42. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social, Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, Coordenação Geral de Execução Financeira e Orçamentária, Ofício Circular Externo, 17/2012. Comunica transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado. IGD SUAS, competência 3/2012, no valor de R$ 1.253,72. PAC 1, competência 3/2012, no valor de R$ 3.492,95. Competência PBF, competência 3/2012, valor de R$ 9.000. PBV 2, competência 3/2012, no valor de R$ 2.965,06. PTMC, competência 3/2012, no valor de R$ 1.439,20. Ministério da Educação Nacional, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional em prol da Prefeitura de Formigas. Programas PNAT, programas do FNDE em prol da Prefeitura, o PNAT no valor de R$ 3.755,64, cota no valor de R$ 72.839,08, em prol da Caixa Escolar Nelson Fernandes Friaca, programa PDDE no valor de R$ 4.486,20, em prol da Caixa Escolar Aureliano Rodrigues Nuno, no valor de R$ 6.237,80, em prol da Caixa Escolar Altair Repifano, no valor de R$ 3.573,60, em prol da Caixa Escolar Dr. Newton Pires, no valor de R$ 9.345,20, em prol da Caixa Escolar Dr. Abílio Machado, no valor de R$ 8.674,20, em prol da Caixa Escolar Dr. Teixeira Soares, no valor de R$ 8.766,60, em prol da Caixa Escolar Juarez Eufrásio de Carvalho, R$ 6.000,60. Encaminhamento de projeto de lei de origem do Legislativo, projeto de lei 626/2012, que altera o artigo 2º da Lei 4693, 31 de maio de 2012, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos no âmbito do Poder Legislativo e da outras providências. Essa alteração tem por objetivo suprimir o artigo 2º da presente lei, o termo artigo 188 da Lei 3673 de 2005, Estatuto dos Servidores da Câmara Municipal de Formiga, haja vista que a referida lei foi revogada com a aprovação do novo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Formiga, Estado de Minas Gerais. A apresentação dos pareceres das comissões permanentes para devida apreciação em plenário. Antes de nós passarmos para as votações dos projetos da pauta de hoje... Presidente, pela ordem, permite? Pois não. Nós estamos aqui novamente diante de uma decisão pela terceira vez. Eu entendo que houve bastante inabilidade na mesa da casa, houve bastante habilidade do Formiga 10, apesar de eu entender que a CIF, a CDL e a Igreja Católica, né, e outras entidades que conseguiram, de fato, levar adiante esse número de assinaturas expressivo, né, que nós temos que entender. Mas, segundo uma enquete do jornal aqui, eu estou aqui no site do Último Notícia, a proposta do PCdoB, que o próprio movimento não quis debater, eu queria saber uma posição da mesa. Na enquete do Último Notícia está aqui, o salário do vereador aumentou para quase 5 mil. R$ 4.998,35. E membros da sociedade civil são a favor de redução para 2 mil. Na enquete deu 88% das pessoas favoráveis à redução para 2 mil. Na realidade, a gente colocou o PCdoB e esse parlamentar que nós gostaríamos que tivesse mais representatividade, mais vereadores. Mas isso não sacrificaria, em hipótese alguma, a questão do orçamento da Câmara, na medida que nós passássemos para 2 mil. 10 vereadores com 5 mil, 50 mil. 15 vereadores com 2 mil, 30 mil. As contas são óbvias. Além disso, nós fomos um pouco mais ousados. Colocamos para a mesa diretora a proposta de colocar a extinção dos assessores e também das diárias. Pois bem, eu gostaria de ver qual que é a proposta da mesa, para que a gente possa entender, obviamente, o que vocês podem tomar a decisão em relação à votação que nós teremos aqui.
Porque se ficar 10 vereadores, como está, a 5 mil, eu acho que isso é ruim, muito ruim. Tanto para o orçamento da Câmara, qual é o salário que está até hoje, quanto para a representatividade. Acho que nós vamos perder duplamente. Então nós temos que, eu quero ver qual a proposta da mesa. Em relação à votação do salário da semana passada, eu votei contra, vocês viram que estava presente, o Cabo Cunha também. Verifiquei junto à contabilidade da casa, não tem como eu não receber, tenho que receber, foi votado. Então eu decidi que são R$ 232,57, que foi aumentado o salário dos vereadores. Todo mês, doravante, eu vou passar para 3 entidades o que foi aumentado para mim. Vou passar para a Mão Amiga, para a Casa de Espírito São Lázaro e para o Asilo São Francisco de Assis. Eu acho que se eu votei contra, não é justo que eu receba. Mas eu gostaria de saber, então, qual é a proposta da mesa. Como é que vocês estão mediante essa situação? Se vocês aceitam a proposta do PCdoB, porque eu não sou inflexível. Caso vocês aceitem, eu poderia também votar 10, para nós não perdermos duplamente. Mas se a mesa não aceitar a proposta do PCdoB, eu continuo com a minha postura de 15. Mas gostaria de ver a postura da mesa. Obrigado. O senhor sabe muito bem que nós temos seguido religiosamente aquilo que é a legislação, o regimento interno permite. A mesa ainda não estudou a proposta apresentada pelo PCdoB. Por quê? Porque a mesa ainda não está olhando essa questão de fixação de subsídios, que é legal pela lei orgânica do município. Posso garantir a Vossa Excelência que no momento certo, essa casa vai se manifestar, não só ao PCdoB, mas a toda a população formiguense, de forma clara e sucinta, como é praxe dessa casa legislativa, né? Uhum. O assunto de hoje nós estamos preparados para um tipo de assunto, né, um tipo de votação, e ele não vinculava essa questão à proposta que o PCdoB encaminhou para essa casa. A mesa ainda não se definiu por essa questão. Portanto, no momento exato que a mesa se definir, todos serão comunicados. Ok? Perfeito. Então, só para saber que então, o meu voto continua sendo 15. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de nós iniciarmos as votações, eu gostaria de fazer um convite aqui. No próximo dia 14 de junho de 2012, às 19 horas, vai acontecer nessa casa, presidido pelo presidente da Comissão de Finanças, que é Orçamento e Tomada de Contas, que é o vereador Cabo Cunha, é obrigatório por lei uma audiência pública a respeito da LDO, que consequentemente define a lei orçamentária. E aí sim é um verdadeiro cabo de guerra. Nós não estaremos aqui para discutir valores, mas a forma de como se direcionar a questão da LDO. Aí sim, é um projeto tão importante quanto o que vai ser votado hoje. É o cabo de guerra que o doutor Reginaldo sempre colocou, que nós deveríamos acompanhar com mais frequência, que são as votações e principalmente as audiências públicas que são feitas com relação a recursos, orçamentos, origem de recursos, aplicação de recursos. Talvez seja o projeto mais importante votado em cada ano nessa casa. E muitas vezes a própria população não entendeu isso ainda e não vem para cá para bater em cima, pedir uma cópia do orçamento e ver onde ela pode tentar mexer nesse orçamento. É tão ou mais importante do que todos os projetos que nós votamos, que envolve todo o orçamento do município. Então, no dia 14 de junho de 2012, quinta-feira, às 19 horas nessa casa, haverá essa audiência pública. Do mesmo modo que essa audiência pública é muito importante, também são importantes as prestações de conta da prefeitura. E, infelizmente, o assunto não é muito bom de se ouvir, mas poucas pessoas vêm
para participar e saber onde estão sendo aplicados os recursos, o que o município aplicou de extra ou não em cada conta na sua lei orçamentária. Repetindo, dia 14 de junho, quinta-feira, 19 horas, aqui nesse plenário. Antes de nós iniciarmos a nossa votação, eu gostaria de dizer aos senhores, hoje, graças a Deus, com o plenário cheio, que nós fizemos tudo aquilo que era permitido dentro da legalidade para reencaminhamento do projeto intitulado Formiga 10. Toda a legislação foi seguida à risca. A nossa comissão esteve presente o tempo todo no andamento das questões. Nós, por uma questão que não é de magistratura, mas de magistrado, nós somos obrigados a seguir tudo aquilo que a lei determina. Nós só demos andamento ao projeto após ser convalidado pelo cartório eleitoral 3.461 manifestações, não é assinatura, que foi conferido o domicílio eleitoral e também se aquela pessoa que constava na listagem, se ela estava em dia com as suas obrigações políticas. Isso é legal, é uma coisa que eu não tenho como fugir dela. Eu não, a Câmara, quem quer que seja. A princípio, nós gostaríamos de fazer um agradecimento aos nossos servidores e mandar a eles, em nome da Câmara Municipal, uma moção elogiosa ao Marco Aurélio Almeida, aos nossos estagiários, Ciara Soares Chagas e André Felipe Calçávara, que nos ajudaram na verificação e convalidação no cartório eleitoral, a pedido do Dr. Ramon Moreira e com a aquiescência do Dr. Marco Aurélio Rodrigues de Carvalho, que é o nosso promotor eleitoral, a quem nós também gostaríamos de enviar uma moção elogiosa pela forma urgente que nos atendeu, até de forma impessoal, né? Foi muito bacana. Era o presidente da Câmara com o juiz eleitoral, com o promotor eleitoral, e nós fizemos tudo dentro daquilo que a lei pede. A partir do momento que nós fomos comunicados que haviam sido convalidadas 3.461 assinaturas, nós imediatamente convidamos a comissão, na pessoa do presidente Edmar, para que recebesse a cópia da certidão com o despacho que fiz à comissão. Essa comissão imediatamente se reuniu e deu o seu parecer para que o projeto descesse hoje. Quero mandar também uma moção elogiosa à Sônia, lá do cartório eleitoral, na pessoa dela, todos lá do cartório eleitoral, que foram extremamente abertos para que nós pudéssemos fazer acontecer aqui hoje essa votação. Então, de forma alguma, essa casa portou-se de maneira fora dos trâmites legais. E fica aqui o agradecimento pessoal desse presidente aos nossos 3 funcionários, um funcionário e 2 estagiários, que em 2 dias e meio conseguiram, juntamente com um funcionário do cartório, conseguiram convalidar todo esse processo. Nós hoje estamos com o plenário cheio. E, como sempre, como é de praxe, nós pedimos aos senhores para que a votação tenha um andamento normal e as coisas possam acontecer de modo normal. Vamos evitar as manifestações. Eu sei que o vereador vai falar e as pessoas concordam com aquela ideia que ele está tendo e muitas vezes entram no ímpeto de aplaudir ou mesmo de vaiar. Então, assim, vamos democraticamente ouvir o que cada vereador tem a dizer,
ao final nós fazemos a nossa primeira votação. E aí cabe o último esclarecimento. Nós estaremos votando em primeira votação hoje. O regimento interno nos pede que, no caso de ser aprovado o projeto, nós teremos um interregno, um interstício de 10 dias no mínimo para a segunda votação. Caso o projeto seja rejeitado, só há uma votação. Ok? Agradeço às senhoras e aos senhores a presença aqui hoje. Conto com a presença de vocês também no dia 14 de junho, que é muito importante no nosso município. Antes de passar o projeto para leitura, nos foi pedido, e essa mesa deliberou, acatar o uso pela tribuna para defender o projeto do senhor Sidney Ferreira, que é o primeiro signatário do projeto. O Sidney está presente aqui ao plenário, então eu gostaria que o senhor usasse a tribuna. O senhor terá o prazo de 20 minutos para fazer o uso, até 20 minutos, para fazer a defesa do projeto de iniciativa popular. Após a palavra do Sidney, nós vamos fazer a leitura do projeto, a leitura do relatório da comissão especial, e aí sim partiremos para a discussão do projeto. Então, a partir de agora, Cid, está à sua disposição a tribuna desse plenário. Boa tarde, presidente Gonçalo Faria, senhor vice-presidente Cid Correia, senhor primeiro secretário Mauro César Alves de Souza, senhor segundo secretário Eugênio Vilela, senhora vereadora Rosimeire Ribeiro de Mendonça, senhores vereadores Edmar Ferreira, Moacir Ribeiro, Reginaldo Henrique dos Santos, José Gilmar Furtado e José Geraldo da Cunha. Boa tarde à imprensa e a todos os demais presentes. É com muita alegria que agradeço aos nobres edis pela oportunidade que me é concedida para ocupar a tribuna do povo. Na qualidade de primeiro signatário do projeto de emenda à Lei Orgânica 07 de 2012, no uso das prerrogativas que me confere o regimento interno desta Casa Legislativa e, sobretudo, representando mais de 6.000 coautores do projeto de iniciativa popular Formiga 10, é que, respeitosamente, me dirijo aos senhores e senhoras vereadores e demais presentes. O Formiga 10 é um movimento que iniciou-se tímido e, num curto espaço de tempo, ganhou vários adeptos. Fato que refletiu um momento de relevante mobilização social, levando-nos à vivência da democracia direta pelo povo formiguense, tal qual aquela vivenciada em Atenas, na Grécia Antiga, onde os cidadãos reuniam-se nas praças públicas para deliberar sobre os mais diversos assuntos. A população formiguense, juntamente a diversas entidades e organizações, como a ACIF, a CDL, a OAB, o Rotary, as lojas maçônicas, a Igreja Católica e Evangélica, manifestaram sua insatisfação diante da alteração do número de cadeiras do Legislativo formiguense, posicionando-se contra o aumento de mais 5 vereadores. Dessa forma, amparados no sagrado direito da participação popular, sedimentado por meio do artigo 14 da Constituição Federal, iniciamos a colheita de assinaturas para reverter o aumento, após verificarmos por meio de uma consulta ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que havia ainda tempo hábil para apresentação de emenda à lei orgânica. É com grande atenção que acompanhamos as discussões em várias regiões do país acerca do aumento do número de vereadores nas câmaras municipais, a partir do que dispõe o artigo 29, na conformidade da alteração promovida pela emenda 58/2009. No caso de Formiga, com mais de 60.000 habitantes, o limite constitucional é de até 15 vereadores, o que representaria um acréscimo de 5 cadeiras em relação às 10 vagas da atual legislatura. Todavia, a referenda emenda introduziu uma prerrogativa,
uma possibilidade e não uma obrigação, no que se refere ao aumento do número de vereadores. Ou seja, a emenda constitucional estabelece um limite máximo, mas não obriga que chegue a ele. Ao retirar a expressão proporcional, a emenda 58 tornou clara que a fixação do número de vereadores não mais se pautaria levando-se em conta apenas o número de habitantes do município, ao passo que reforçou a autonomia do Poder Legislativo Municipal em estabelecer sua própria composição, levando em consideração fatores tais como peculiaridades locais, demandas sociais e, sobretudo, o anseio popular. Diante disso, ressalto que há um grande desejo da população formiguense em participar das decisões políticas do nosso município, manifesto através das mais de 6.000 assinaturas do projeto Formiga 10, o que torna inquestionável a vontade popular da cidade das Areias Brancas, que a Câmara Municipal seja composta por 10 vereadores. Pela primeira vez, nosso povo se une para participar e debater acerca de um fato relevante e com implicações na vida de todos os formiguenses. Fato é que, se nós, povo, queremos alguma coisa, não podemos ficar esperando. Devemos agir, tentar, conquistar, nos envolver. Assim foi em 2 grandes momentos históricos em nosso país. O primeiro foi o movimento pelas diretas já, que levou a população às ruas em luta pelo direito de eleger, através do voto direto, o presidente da República. O segundo movimento popular, não menos importante, ficou conhecido como os Caras Pintadas. Estudantes se organizaram e fizeram diversas passeatas reclamando pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, hoje senador pelo estado de Alagoas, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PDT, em virtude de denúncias acerca da participação desse ex-presidente da República em um grande esquema de corrupção. Assim, a população se organizou e, de certa forma, caçou aquele que se intitulava o Caçador de Marajás. Agora, imaginem, senhoras, senhores, senhores vereadores, senhora vereadora, se a população daquela época não tivesse se organizado e lutado por esses direitos, que hoje não são tão caros, será que estaríamos hoje aqui, no real exercício da democracia, em que debatemos o futuro de nossa cidade? Não haveria o voto direto? Teriam muitos o direito de escolher um presidente que foi metalúrgico? Ou sequer poderíamos escolher uma mulher como nossa presidenta? Por quantos anos permaneceríamos nós e nosso país sendo representados por um presidente que confiscou a poupança e com ela a economia de milhões de trabalhadores brasileiros? Seria isto representatividade? Com todo respeito aos que pensam diferente, para nós do Formiga 10, representatividade é sempre o debate político eficiente, como esse que agora ocorre, não o aumento de número de vereadores. Não é o governo de A nem de B, não é esquerda nem direita, é o governo que melhor representa o seu povo. Reforço o que foi dito desde o início. Não se trata, sob qualquer aspecto, de pôr em questionamento o trabalho dos atuais vereadores, ou a importância do papel do legislativo no presente e no futuro de nossa cidade. Pelo contrário, está cada dia mais claro a toda a sociedade que está nas mãos da Câmara Municipal e de cada vereador boa parte das decisões que impactam direta ou indiretamente na vida de cada cidadão formiguense. Contudo, uma série de fatores precisam ser considerados pelos vereadores formiguenses quando se trata de aumentar a composição da Câmara Municipal, uma vez que tal atitude elevará os custos do Legislativo, valor esse que, se economizado, pode reverter-se em benefícios para a população formiguense, tal como a bem-sucedida iniciativa que ocorreu no ano de 2005, quando a Câmara Municipal devolveu à Prefeitura mais de R$200 mil, que
que possibilitaram a compra do tomógrafo, que hoje encontra-se instalado na Santa Casa de Caridade de Formiga. Acreditamos que o município de Formiga tem outras necessidades. Existem assuntos básicos, tais como saúde, educação, obras de infraestrutura, que devem estar no topo das prioridades de investimento. Apesar do Formiga 10 ter sido acusado de possuir cunho eleitoreiro, uma vez que aparentemente iniciou-se em ano eleitoral, tal informação não procede. O debate acerca da reversão do número de 15 para 10 vereadores teve início em meados do mês de setembro do ano passado, quando questionamos a alguns vereadores aqui presentes e participantes do Facebook sobre tal possibilidade. Todavia, nenhuma atitude concreta foi tomada, tornando claro que a medida para reverter o aumento do número de vereadores somente seria uma realidade se surgisse através da própria sociedade. Toda a imprensa formiguense contribuiu para a divulgação do Formiga 10. O Facebook também contribuiu de forma significativa para a disseminação do Formiga 10. Os números não nos deixam mentir e impressionam. Até ontem, nossa página... As palavras com o slogan que nos amparou até aqui. Juntos somos fortes. E esperamos que os senhores e senhoras vereadores possam compreender essa força chamada Formiga 10, que não se encerra aqui, e ouçam o clamor do povo formiguense. Muito obrigado. Agradecer. Após... Eu sei. Vou colocar aqui, só sair aqui. Aí. Depois da fala, do uso da tribuna pelo Sidney Ferreira, eu vou passar então às mãos do secretário dessa casa, projeto de emenda à Lei Orgânica 007/2012. Nós estamos votando o projeto original em virtude de, no regimento interno, no seu artigo 250, parágrafo 3º, reza que, no caso do substitutivo ser rejeitado, volta-se ao projeto original. Depois de tudo feitas as convalidações, passo para a leitura do projeto. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 007/2012. Altera a redação do caput do artigo 10 e revoga o parágrafo 1º do artigo 10 da Lei Orgânica do município de Formiga. A Câmara Municipal de Formiga aprovou e eu promulgo a seguinte emenda à Lei Orgânica do município. Artigo 1º. O caput do artigo 10 da Lei Orgânica do município de Formiga passa a viger com a seguinte redação. Artigo 10. A Câmara Municipal é composta de 10 vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Artigo 2º. Fica revogado o parágrafo 1º do artigo 10 da Lei Orgânica do município de Formiga. Artigo 3º. Esta emenda à Lei Orgânica do município de Formiga entra em vigor na data da sua publicação. Formiga, 17 de abril de 2012, população formiguense,
projeto de iniciativa popular. Formiga 10. Comissão Especial. Parecer de emenda à Lei Orgânica número 7 de 2012, parecer 709. Relatório. O projeto de emenda à Lei Orgânica 7 de 2012, que altera a redação do caput do artigo 10 e revoga o parágrafo 1º do artigo 10 da Lei Orgânica do município de Formiga, o referido projeto tem o objetivo de alterar de 15 para 10 o número de vereadores da Câmara Municipal de Formiga. Fundamentação. O assessor jurídico da Câmara orientou a presidência dessa casa que fosse enviado ofício ao juiz eleitoral para que solicitasse ao cartório eleitoral a conferência de pelo menos 2.623 assinaturas anexas ao projeto de iniciativa popular, que correspondem a 5% do eleitorado formiguense, para convalidação mediante conferência de títulos de eleitor, domicílio eleitoral e gozo dos direitos políticos eleitorais. Após a realização da conferência, foi encaminhado à Câmara pelo cartório eleitoral uma certidão, cópia anexa, informando que foram convalidadas 3.461 assinaturas dos 4 volumes do projeto de iniciativa popular Formiga 10. A comissão reuniu e constatou que as assinaturas foram convalidadas e o projeto todo não apresentou nenhum vício de ilegalidade e inconstitucionalidade. Somos favoráveis, com a conclusão, somos favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação da reunião ordinária de 4 de junho de 2012. Sala das sessões da Câmara Municipal de Formiga, 31 de maio de 2012. Edmar Ferreira, presidente. José Gilmar Furtado, relator. Rosimeire Ribeiro de Mendonça, membro. Certidão. Juiz eleitoral de Formiga, zona eleitoral, 114ª. Certidão. Sônia Maria de Oliveira Alves, chefe do cartório eleitoral dessa zona, no uso das suas atribuições e na forma da lei, etc. Certifico que para os devidos fins que se fizerem necessários, em atendimento ao requerimento da Câmara Municipal de Formiga e à determinação do juiz eleitoral, Dr. Ramon Moreira, exarada nos autos em epígrafe, após manifestação do douto representante do Ministério Público Eleitoral, que 3.461 assinantes listados nos 4 volumes do projeto de iniciativa popular Formiga 10 são eleitores do município de Formiga, apresentam títulos e gozos dos direitos políticos regulares. O referido é verdade e dou fé. Formiga, 30 de maio de 2012. Sônia Maria Oliveira Alves, chefe de cartório, 114ª Zona Eleitoral de Minas Gerais. Coloco em primeira discussão projeto de emenda à Lei Orgânica número 007/2012. Com a palavra, vereador Edmar Ferreira. Bom, eu estou muito feliz hoje, agradecido a Deus, porque quando esse projeto Formiga 10 veio aqui há alguns dias atrás, eu acabei não votando, eu me abstive, né? A pressão era muita, mas com o tempo passou, né? Hoje o projeto está aqui novamente. Eu me assentei com o PT, com os companheiros do PT, eram 18 pessoas, me fizeram perguntas, conversamos, conversei com as pessoas na cidade, com minha família, com o Sidney, o Márcio, com o padre Pimenta, estive na casa dele também, conversando com ele, ouvindo as pessoas, né? A voz do povo dizem que é a voz de Deus. Não sei se é verdade, mas o povo é quem manda. Estou aqui hoje, assentado nessa cadeira, tive 1.109 votos, foi a voz do povo. O povo me colocou aqui. Então, agora está nas minhas mãos votar, ou a favor ou contra. Mas eu sou hoje Formiga 10. Palavra, vereador Cabo Cunha. Eu gostaria, por uma questão legal, por gentileza, sem manifestação a favor ou contra. Eu sei que está todo mundo esperando o resultado da votação, mas é uma questão legal. Eu peço a todos que se contenham, por gentileza. Palavra, vereador Cabo Cunha. Presidente, todos que estão aqui conosco, também as pessoas que nos acompanham. Olha, presidente, realmente o seu pedido é um pouco difícil de todos nós
segurarmos a emoção. O senhor vai nos perdoar, mas os aplausos, eu acredito que a presidência pode abrir mão, sim, não haverá haverá apenas aplausos, porque a democracia brasileira, presidente, está aqui agora, vivendo em Formiga nos melhores momentos. É este. Eu sei, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que conduziu muito bem. Poderíamos sim, no primeiro momento, já temos votado esse projeto, mas entendeu-se que deveríamos, em coautoria, apresentar o outro projeto. Mas ainda bem que tivemos tempo para que hoje esse projeto fosse apreciado. Ele será vitorioso. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, então, pela condução, mas tenha um pouquinho de paciência com todos nós aqui, que também me comove. Os aplausos são inevitáveis nesse momento. Eu cumprimento o vereador Edmar Ferreira. Quando daquela reunião, Edmar Ferreira, nós fomos até pré-julgados, eu e o vereador Moacir Ribeiro, por companheiros, porque nós pedimos aqui publicamente que Vossa Excelência, naquele momento, pudesse tomar uma outra direção na sua votação. E eu disse naquela época que conhecia o senhor. Há 8 anos estamos juntos aqui. Sabedor do partido que o senhor faz parte, que o senhor está inscrito. Um partido político que esteve ao lado da massa, ao lado do povo, que combateu os horrores acontecidos nesse Brasil. Que combateu. O senhor também deveria empunhar aqui a espada da democracia, que muitas vezes fere, que muitas vezes não agrada a todos, infelizmente. Vivemos um momento muito bonito, muito belo, onde temos liberdade de expressão, onde a imprensa trabalha livremente, onde o povo exerce o seu sagrado direito de votar, de escolher livremente. É um momento magnífico. Eu parabenizo também o senhor Sidney, o Márcio Camargo, Padre Pimenta e muitos que estiveram atrás, muitos que estiveram junto com vocês. Os mais de 6.300 eleitores, fora aqueles que vocês não conseguiram colher as assinaturas. Cumprimento também as igrejas cristãs, todas elas, a CIF, CDL, OAB e Rotary. Cumprimento também especialmente, que já esteve conosco em outros momentos, as lojas maçônicas de Formiga, que estiveram conosco quando fomos para as ruas buscar assinaturas, esteve comigo em todos os momentos, vereador Eugênio Vilela, colhendo assinaturas para que as nossas creches funcionassem nos 12 meses do ano. As lojas maçônicas não tiveram medo de abraçar esta causa social. Agradeço, deixei por último para agradecer. Portanto, presidente, eu quero reafirmar, eu quero sedimentar o meu voto, como já foi publicamente dado aqui o meu voto em votação anterior. E desde o primeiro momento, não tive medo de dizer que era Formiga 10. É importante dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, presidente, que nós já votamos para 15 vereadores ano passado. Volto a repetir, talvez sendo enfadonho na fala, mas as pessoas têm de nos ouvir e entender, pois o vereador, o homem público que ocupa um cargo eletivo, deve para o seu povo a transparência. Eu já votei ano passado para 15. Não houve naquele momento, e eu abraço também parte desta culpa, de não termos dado uma clareza maior quando na condução daquele projeto. Não demos a devida publicidade, mas entendendo que a comunidade, parte dela, quer 10 vereadores, eu entendo que eu acolho esta decisão, pois como falava o vereador Edmar, se estamos ocupando hoje uma cadeira nesta casa, devemos sim, vereador, àqueles que acreditaram num voto. Isso que o senhor fez hoje, não podemos, vereador Edmar, ficar sob a balança.
O homem público que ocupa um cargo eletivo deve ter a postura, deve ter o caráter e a personalidade de dizer o que quer, mesmo que aquilo não agrade a todos. É o que eu tenho feito e a maioria dos senhores aqui feito nesse tempo que estamos aqui. Não haverá mais representatividade segundo o meu entendimento. Já tivemos 15 no passado. Se o prefeito não ouve 10, vai ouvir 15? Há mais gastos, sim. Defendo também que nós permaneçamos com 10 vagas. Vai sobrar mais dinheiro? Sim, vai sobrar mais dinheiro. E, tomando como exemplo outras cidades que também tomaram esta mesma agenda, eu sou 10, quero aqui na primeira votação, quis na primeira votação, nesta, e quero dizer ao senhor que se quiser, nós votaremos, viremos aqui na extraordinária, tranquilamente, pode marcar uma extraordinária, assim que o tempo do intertício passar, que são os 10 dias. Parabéns à democracia brasileira, parabéns ao movimento Formiga 10, parabéns ao povo formiguense. Palavra. Tudo bem, sou voto vencido. Palavra o vereador Mauro César, primeiro secretário dessa casa. A gente vive um momento histórico na nossa cidade. E assim, como da primeira votação, a primeira vez eu tive a honra e o orgulho de estar do lado desse movimento E10, novamente eu confirmo, e quantas vezes precisar, meu voto é a favor da população de Formiga, é a favor do Formiga 10. Obrigado pela confiança, obrigado por ser formiguense junto com vocês. Para o vereador Moacir Ribeiro, do PMDB. Nós da bancada do PMDB, eu, o vereador Mauro César e a vereadora Meirinha, desde o início, a gente já estava decidido votar no Formiga 10. Como votamos na outra votação, eu já tinha até assinado lá na praça o manifesto Formiga 10. Sou a favor de Formiga 10 porque eu sou vereador já há 30 anos, 7 mandatos. E eu fui vereador com 15 vereadores, sou vereador com 10, 2 mandatos. E vejo o quanto é mais fácil com 10 vereadores. A economia, tem economia sim. Só quero discordar de uma palavra que foi falada aqui, acho que foi pelo Cid, que é uma pessoa que eu prezo muito, uma grande amizade, que a Câmara realmente devolveu uma verba para o hospital para comprar um aparelho de tomógrafo. Só que tem que esse dinheiro não foi usado para comprar o tomógrafo. Ele foi gasto com outro objeto lá dentro do hospital, que não vou entrar em detalhe. Eu sou a favor de Formiga 10. Eu não me preocupo se fosse 10, 15, porque se eu for candidato a vereador, eu tenho trabalho prestado na cidade. Quem trabalha não precisa de ter medo de enfrentar a realidade da vida. Agora, quem esconde atrás de uma caneta, atrás de um microfone, se preocupa. Não estou falando isso para os que votaram a favor de 15, porque tem vários que votam. Tem um que votou que nem candidato a vereador não é, que é o doutor Reginaldo. Ele é o direito dele, liberdade, democracia, cada um vota do jeito que achar que deve votar. Agora, eu estou respeitando a voz do povo, como o Dimar falou. O povo é que nos elegeu. Tá certo? Que eu tenho que ter minha personalidade própria, tenho que ter minhas decisões próprias aqui, para mim não ser teleguiado, que é coisa que eu não aceito ser teleguiado, porque todo mundo eu já falei isso várias vezes, pessoa que tem o pulso forte, pessoa que tem o sangue quente, igual eu tenho, não aceita ser teleguiado. Mas aceitar uma democracia, aceitar a vontade do povo, a gente tem que se curvar perante ao povo que assinaram. A vontade do povo foi respeitada e vai ser respeitada. E eu voto Formiga 10
porque eu sei que é melhor para a cidade de Formiga. Muito bem. Palavra ao vereador Eugênio Vilela. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Não vou alongar-me no assunto, porque eu já havia manifestado da outra vez o meu posicionamento pelos 10 vereadores, mas é impossível ficar calado diante, principalmente, da explanação que o Sidney fez. Foi ele que fez a explanação, mas eu acredito que aquelas palavras que ele pronunciou aqui congrega bem, traduz bem o sentimento, não só das pessoas que estão aqui hoje, mas das entidades, de toda a população formiguense, que muita gente é a favor desse movimento, mas que não assinou, não teve tempo, não estava com o título, perdeu o momento. Agora, enquanto o Sidney falava, eu observava o pessoal e também fazia, da mesma forma como o Sidney fez um retrospecto a respeito do Diretas Já, dos Caras Pintadas. Eu estava lá, porque eu morava em Belo Horizonte na época, morava próximo à Praça 7, participei lá também. Só não pude ir na hora que eu trabalhava no banco, eu perdi o horário. Mas acompanhei, como diz o Claudinei, fui testemunha da história. Agora, o mais importante é ver o seguinte: eu conversava com várias pessoas na rua, e muitas pessoas a favor, muitas pessoas pelos 15, pelos 10. Aí uma me disse assim: você não acha que você está sendo injustiçado? Eu falei: eu? Mas por quê? Quando ele quis falar eu, quis falar os vereadores, não eu especificamente. Eu falei: não, de forma alguma. Esse movimento, quem de nós, quem assinou, quem defendeu, nós que aqui estamos, que não gostaríamos de estar nas galerias da Assembleia Legislativa, com a mesma convicção, com a mesma força, com a mesma coerência? Quem não gostaria de estar na galeria do Congresso Nacional com a mesma convicção, com a mesma determinação? Ora, nós moramos em Formiga, então é aqui que as coisas acontecem. A gente não mora no Estado, a gente não mora na União. Estado e União são abstrações, as coisas acontecem no município. E nós, enquanto políticos, no caso, enquanto vereadores, nós somos o primeiro degrau da escala política. E um político, um governante, tem que ouvir a voz da comunidade. Evidentemente que nós somos representantes, os governantes são representantes, não dá para ouvir tudo, não dá para uma decisão você consultar, isso é impossível, isso seria utópico. Mas tem que ouvir a comunidade, tem que participar, tem que andar na rua, o político tem que andar na rua, tem que ser visto, tem que ser visto. E nesse sentido, eu parabenizo mais uma vez o movimento e quero aqui parabenizar de maneira veemente, de maneira convicta, de maneira séria, o posicionamento do Edmar Ferreira. Eu não conhecia o Edmar, conhecia de vista, evidentemente, conheci ele, passei a conviver a partir de 2009, quando eu tomei posse, e quero parabenizar você, Edmar, pela sua convicção. E quer dizer, claro, que o voto é dele, é ele que está votando, não é agremiação partidária nenhuma, é ele. Se ele quisesse votar contra, ele tinha o direito de votar contra, só podia abster. Abster não podia. Então, ele tem toda a convicção, e quando um político não tem compromisso com o erro, isso demonstra que ele tem, sim, condições de bem representar aquela comunidade, porque os 1.100 votos que ele teve, no dia que ele tomou posse, esses 1.100 e poucos votos transformaram, 1.109 se transformaram no anseio de toda a comunidade formiguense, porque ele, quando está sentado aqui, está representando mais do que um partido, muito mais, está representando a comunidade formiguense. Então, quero te parabenizar, você reviu a sua postura, se você quisesse ter mantido, eu falei, era direito seu, mas isso demonstra que você é digno de ocupar essa cadeira, e eu desejo que Deus te abençoe. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Você quando quiser. Lógico. Palavra, vereador Mazinho. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu quero parabenizar o senhor Sidney Ferreira pela fala na tribuna e deixar bem claro à população formiguense que a nossa Constituição Federal, ela é contraditória. Por que eu digo isso? Porque o lugar do Fernando Collor, na minha opinião, é na cadeia, não no Senado. Mas a Constituição Federal amparou para isso. Hoje ele está no Senado, com mais de 1,5 milhão de votos. Então, eu particularmente acho que ele deveria estar mesmo na cadeia. E também, uma frase que me chama muita atenção, do
o ex-presidente Juscelino Kubitschek dizia que eu costumo voltar atrás, sim, não tenho compromisso com o erro, o meu compromisso é com o povo do nosso país e da nossa cidade de Formiga. Senhor presidente, eu andei pensando, principalmente ouvindo várias pessoas, ouvi a minha família, minha esposa, meus filhos, valorizo muito minha família e valorizo também a opinião deles. A conclusão que cheguei é que realmente o momento é para voltar atrás e votar para que Formiga tenha 10 vereadores. Votei para 15 vereadores e vi que não tive apoio daqueles que gostariam que a Câmara tivesse os 15 vereadores. Me senti órfão nessa empreitada. Votei 15 e fiquei sozinho. Me senti abandonado no meio de um furacão. Agora, uma coisa é certa. Na democracia, a liberdade de opinião deveria ser respeitada, mas não foi dessa maneira que várias pessoas do movimento Formiga 10 fizeram. Não respeitaram a minha opinião, ou seja, não foram democráticos. Fizeram o lixamento do meu nome nas redes sociais e até mesmo nas missas eu fui atacado. Eu pergunto, isso é democracia? Isso é exercer a cidadania? Fazer o movimento Formiga 10 é legítimo, mas atacar sem oportunidade de resposta ou defesa é voltar aos tempos da ditadura. Todo mundo sabe disso. Cada um defende o seu ponto de vista, é legítimo, mas o respeito por aqueles que pensam diferente tem que existir. Democracia é um regime político onde os diferentes têm que conviver em harmonia. Mas não foi assim que agiram comigo, com o vereador Edmar Ferreira e com o vereador Dr. Reginaldo Henrique dos Santos. Como eu estou voltando atrás, espero que essas pessoas que me atacaram também tenham a mesma humildade que eu estou tendo aqui hoje, de reconhecer que errou e que passar dos limites. Portanto, senhor presidente, fico muito feliz com esse movimento, mas na verdade mesmo, a alegria do meu coração vem se esse projeto fosse o contrário, se esse projeto fosse um projeto de iniciativa popular, para nós assinarmos a cassação do nosso prefeito Luiz Veloso. Isso que encheu o meu coração de alegria. Mas infelizmente, senhor presidente, eu sou favorável ao Formiga 10 e respeito o movimento Formiga 10. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Rosimeire Ribeiro, Meirinha. Senhor presidente, eu gostaria neste momento de estar parabenizando o senhor e aos demais companheiros de comissão, a comissão que o senhor nomeou, que é o vereador Edmar, o vereador Mazinho, que nós reunimos e tentamos de uma maneira ou de outra resolver este problema e a gente encontrou a saída no artigo 250. Só um minutinho, por favor. Por gentileza. A palavra está com a vereadora Meirinha, por gentileza. Continuando, senhor presidente. Então, eu parabenizo a você, a comissão formada pelo vereador Edmar, o vereador Mazinho, por eles ter repensado, ter revisto a posição deles e a gente ter encontrado essa saída, porque, como diz o vereador Cabo Cunha, se a gente tivesse votado o projeto principal naquele dia, hoje nós não estaríamos tendo essa oportunidade de estar votando novamente. Teria perdido naquela data e os demais companheiros não teriam essa oportunidade de rever essa situação. Então, parabenizo o senhor, aos meus companheiros, Edmar e Mazinho, que voltaram atrás, e continuo sendo Formiga 10. Bem. Com a palavra, vereador Cid Correia. Meu boa tarde a todos, os vereadores, vereadora Meirinha, o público aqui presente, as pessoas que nos assistem pela TV, pela internet, pela rádio. Gostaria de parabenizar os idealizadores desse projeto, por essa belíssima iniciativa, um trabalho bem árduo,
parabenizar ao Padre Pimenta, no qual eu parabenizo toda a Igreja Católica, parabenizar também as igrejas evangélicas que abraçaram essa causa, a CIF, com alguns representantes aqui, a CDL, as lojas maçônicas e as mais de 6.300 assinaturas, e também as pessoas que queriam assinar e que não tiveram a oportunidade. Na minha opinião, o momento mais importante, desde que fui eleito vereador da cidade de Formiga, desde 2008, desde o primeiro dia do ano de 2009, no qual assumi como vereador. E jurei estar sempre ao lado do povo, e a minha família, eu tinha o meu avô, Dr. Leopoldo Correia, que era dito como médico dos pobres, o médico do povo, e eu tento seguir a mesma linha, como estar ao lado do povo. E em respeito aos mais de 1.721 votos que obtive do povo de Formiga nas eleições de 2008, e em respeito ao povo de Formiga, continuo votando Formiga 10 e parabenizar o vereador Mazinho, vereador Edmar, por terem repensado a sua postura. A gente sabe que vocês são vereadores que trabalham também pelo povo, todos nós trabalhamos, e são pessoas íntegras, trabalhadores, pais de família, e que reviram as suas posturas. Parabéns, Mazinho, no qual tem como meu parceiro, como um quase irmão, um irmão de coração. Parabenizar um colega vereador Edmar também, e parabenizar todos vocês que estão aqui. Sou Formiga 10. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Reginaldo Henrique dos Santos. O meu voto, todos já sabem, eu voto Formiga 15. E vou explicar por quê. No ano que começou a debater essa questão do 10 ou 15, que foi votado no ano passado, eu era o único 10 aqui dentro. Não vou dizer nomes de pessoas aqui, mas um vereador me pediu, em atenção a ele, que eu não ficasse contra a casa, que eu não ficasse contra ele, uma postura que ele tinha como correta, que era 15. Falei, então eu vou investigar. Se eu achar que devo mudar a minha opinião, mudo. E qual não foi minha surpresa quando eu conversei com vários deputados federais, com cientistas políticos. Eles colocaram, olha, Reginaldo, se você é muito melhor, claro que para a cidade, claro que para a Câmara, por isso que os legisladores, na lei federal, para que se abra um debate na sociedade sobre a representatividade. Só que eu acho que você vai ter muita dificuldade, porque a mídia demoniza muito a questão política. E se houver algum movimento contrário, você perde. Falei, mas o que você pensa que é a representatividade? Como é que vocês... Falei, olha, é muito melhor para a cidade se ela tiver mais vereadores. O que você tem que colocar em debate, que eles vão colocar, vai ser a questão orçamentária. Eu acho que isso você deve debater a fundo quando eles forem contra a sua ideia. Falei, tudo bem. Cheguei nesse vereador e falei, olha, tem meu voto também. Votamos, foi consenso. E quando começou esse debate, os formuladores do Formiga 10 sabem que eu fui para a internet, tenho debatido com eles até hoje. Eles sabem disso. Não fugi do debate um minuto sequer. E fui debatendo, colocando as ponderações e colocando as avaliações. Tive a felicidade de, nesse meio tempo, de ir a Cuba, que não estava nos meus planos. Eu conversando com o prefeito de Pinar del Rio, uma cidade de 70 mil habitantes, conversando como é que as eleições de Cuba e tal, e estava me explicando. Só que lá, é claro que lá é um país socialista, e vocês não têm essa... Lá não tem essa visão, vamos dizer, capitalista, né, de salário, de ganhos, né, de oferir lucros, né, como nós temos no sistema, e como existe no sistema socialista, como nós temos no sistema capitalista. O prefeito de Pinar del Rio me falou, a cidade tem 70 habitantes, tem 80 parlamentares locais. 80. Seria 80 vereadores, nós temos no Formiga. Claro que lá o médico, o vereador, o motorista de ônibus, os engenheiros, só que eles não recebem salário. Enquanto eles estão fazendo o trabalho parlamentar, eles estão... Lá todo mundo é funcionário do Estado, seja motorista de ônibus, de médico, todo mundo trabalha para o Estado. Mas eu perguntei, por que vocês acharam que é mais interessante? Fora, não se faz democracia sem representatividade. Para você ter uma ideia, o Cuba é dividido em 16 estados, 16 províncias. Cada província, indiferente do número de cidades, essa província que eu estava chamada Amistazar, tinha 11 cidades, são 120 parlamentares. E na Assembleia Nacional, o sistema lá é unicameral, não é bicameral como nós temos no Brasil. O sistema brasileiro é bicameral, que nós temos o Senado e a Câmara dos Deputados. Lá só tem a Assembleia Nacional. São 415 parlamentares nacionais. Então, para vocês verem,
Vamos de 80 como na cidade, né, em relação à população, 120 no Estado, 415 parlamentares nacionais, sendo que Cuba tem 12 milhões e meio de habitantes, 415 parlamentares nacionais. Aqui nós temos 190 milhões de habitantes, temos em torno de 600 parlamentares. É claro que os cubanos respeitam profundamente seus políticos. Respeitam, há um grande respeito, há uma grande dimensão da ideologia socialista. Óbvio que nós estamos a anos-luz da representatividade de um país como Cuba. Mas, voltando ao Brasil, continuei debatendo, continuei postulando. Fiquei surpreso disso no debate, quando o vereador Mazinho e o vereador Edmar colocaram a postura, porque eu entendi que eu ia sair, que eu ia votar sozinho. Mas percebi que o movimento não quis entrar na questão do salário. O movimento, em momento algum, foi omisso nesse sentido. A proposta do PCdoB, nós colocamos 2.000, extinguiu os assessores, extinguiu a questão das diárias. Quando fui presidente da casa, eu tive muitos problemas aqui para segurar as diárias. Quem tem acompanhado a Câmara sabe que eu, enquanto presidente da Câmara, coloquei limite nas diárias. Tive muitos problemas políticos aqui dentro por causa disso, mas coloquei limites. Percebi essa omissão do movimento. Hoje, quando começou a sessão, questionei a mesa diretora, vocês viram que a mesa diretora se esquivou. Como é que vai ficar isso, então? Então, se a mesa diretora tivesse colocado como a proposta do PCdoB de R$2.000, extinção do salário de assessores e das diárias, eu voltaria atrás. Abria a mão de pensar na representatividade, voltaria até 10. Mas como a mesa não teve essa postura, e como eu percebo essa omissão no movimento, eu mantenho minha postura de 15. E quero dizer que isso não é afronta, não. Eu acho que até é interessante, porque, já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Se nós fôssemos unânimes aqui, poderia surgir alguma suspeita. Não há unanimidade. É óbvio que existe um paradoxo, né, no que mantém o voto livre na sociedade democrática. Lendo um artigo num site, uma aldeia gaulesa, em determinada altura, o autor fala assim: eis o paradoxo que mantém o voto livre nas sociedades democráticas. Voto livre, entre aspas. Cada um é livre para escolher, desde que faça a escolha certa. Por isso, quando se faz a escolha errada, como quando a Irlanda rejeitou a Constituição da União Europeia, a escolha é tratada como erro. E o establishment, imediatamente, exige que se repita o processo democrático para se reparar o erro. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos votando aqui a terceira vez esse projeto. Então, quer dizer que houve várias forças políticas interessadas dessa forma que seja votada. Eu acho que o povo perde. Desculpe meus colegas, respeito a postura deles, respeito o Formiga 10, disse aqui, eles sabem que eu debati com eles em alto nível, eles também debateram comigo em alto nível, não tem nenhum reparo a fazer a ninguém, mas voto diferente. Voto e faço um alerta. Se não houver uma limitação nesses gastos da Câmara, se a mesa diretora não pensar, não aceitar a proposta do PCdoB, se o movimento Formiga 10 não aceitar, não encampar a proposta do PCdoB, vocês vão ver que isso aqui vai virar um local... Obrigado, presidente. De políticos profissionais. E nós temos que ter pessoas com vocação, com idealismo, para fazer um trabalho diferenciado, que é o trabalho do parlamentar. Eu fico preocupado com essa decisão que foi tomada hoje aqui na casa. Respeito, pondero as colocações que estou fazendo a todos vocês, mas acho que se não houver uma redução nos gastos, no orçamento, eu fui presidente da Câmara, lidei com o orçamento da Câmara, e isto vai se tornar mais um negócio do sistema capitalista selvagem que nós vivemos. E a política não pode se tornar um negócio como ela é no país. Muito obrigado. Depois da manifestação de todos os vereadores, o presidente gostaria de agradecer, até o momento, a forma democrática como o plenário hoje se postou. O presidente anda sob o fio da navalha, né? Ele não pode, ele procura não errar, apesar de errar, mas ele procura não errar. E a partir do momento que nós decidimos, baseado num parecer jurídico,
trazer à tona a votação era uma obrigação dessa casa e desse presidente. E disso eu acredito que eu não me furtei. Todos os momentos passei para as pessoas que deveriam ser responsáveis pelo processo, que era a nossa comissão, que era o cartório eleitoral, o juiz eleitoral, o promotor eleitoral e o presidente dessa casa, caminharam harmonicamente para acontecer o que está acontecendo democraticamente nesse momento. Dito isso, coloco em primeira votação o projeto de emenda à Lei Orgânica 007/2012. Vereador que concorda, permaneça como está. Aprovado em primeiro turno por 8 votos a 1. O vereador Edmar está com um requerimento, por gentileza, vamos ouvir. Bom, estou com um requerimento para fazer uma extraordinária na sexta-feira da semana que vem. São 10 dias que pede, não é isso? Se os companheiros que quiserem assinar, para nós fazermos a reunião na sexta-feira, no dia 15. Pode ser? A segunda votação, ela tem um interstício de 10 dias. Nós estamos votando agora em primeira votação. O vereador Edmar está fazendo um requerimento à mesa dessa casa. Ele vai ler o requerimento e, após a sua leitura, esse presidente vai dar o seu parecer. Por gentileza, Edmar. Vou passar para a Meirinha fazer a leitura, tá bom? Ótimo. Requerimento número 76/2012. Excelentíssimo senhor Gonçalo José de Faria, presidente da Câmara Municipal de Formiga. A comissão especial, nomeada através da portaria número 54, de 26 de abril de 2012, composta pelos vereadores Edmar Ferreira, José Gilmar Furtado e Rosimeire Ribeiro de Mendonça e demais vereadores abaixo assinados, vem requerer a Vossa Excelência que seja convocada uma reunião extraordinária para o dia 15 de junho de 2012, às 14 horas, sexta-feira, nos termos do regimento interno e lei orgânica do município com a seguinte pauta: apreciação e votação em segundo turno do projeto de emenda à Lei Orgânica número 007/2012, altera a redação do caput do artigo 10 e revoga o parágrafo 1º do artigo 10 da Lei Orgânica do município. Formiga, 4 de junho de 2012. Este requerimento, ele pode ser, esta reunião extraordinária, ela acontece também através do artigo 135 do regimento interno, e diz como podem ser convocadas as reuniões extraordinárias, pelo prefeito municipal, ou pelo presidente da casa, ou de ofício por a maioria de membros dessa casa. Nós já havíamos nos preparado para convocar essa reunião para o dia 15, mas nós estamos respeitando primeiro o requerimento do vereador Edmar, dos demais vereadores que estão aqui assinando na frente de todos os senhores. Então, esse presidente coloca por regimento, em votação no plenário. Nós teremos a segunda votação do movimento Formiga 10, do projeto de emenda à Lei Orgânica 007/2012, no dia 15 de junho de 2012, às 14 horas. O vereador que concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Primeira votação encerrada. Passo às mãos do senhor secretário o projeto de lei projeto de lei 590/2012.
questão de ordem. Pela ordem, vereador Cid Correia. Senhor presidente, visto que nós já temos os 3 pareceres das 3 comissões, que já foi analisado pelos vereadores, peço que coloque em plenário para esse projeto ser votado de acordo com as lideranças aqui dessa casa. Eu gostaria, então, um projeto extenso. A pedido do vereador Cid Correia, votar o projeto de lei 590/2012 pela leitura da parecer das comissões de comum acordo com todas as lideranças. Vereador concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, faça a leitura do relatório das comissões. Parecer das comissões permanentes, Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Serviços Públicos Municipais. Uma emenda modificada, todas favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação. Emenda modificativa, alteração de preâmbulo. O povo do município de Formiga... Ô Cid, pede o pessoal para nos ajudar, que nós estamos em processo de votação. Por gentileza. Por gentileza. Senhor secretário, continua a leitura. O povo do município de Formiga, por seus representantes, aprova ou sanciona a seguinte lei. Sala das Sessões, 1º de junho de 2012. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Mauro César, Edmar Ferreira, Rosmeire Ribeiro de Mendonça. Em primeira discussão, o projeto de lei 590/2012. Vereador que queira se manifestar. Sem manifestação, em primeira votação. Vereador que concorda, permaneça como está. Passa para Carla. Aprovado, ausência do vereador Cid Correia. Em segunda discussão. Presidente. Palavra, vereador Cabo Cunha. Olha, é preciso que as pessoas que estão nos ouvindo, Mauro César, entendam, vereador Eugênio, o que está sendo votado. Reestrutura o Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, e dá outras providências. Eu estou aqui, presidente, com o projeto em mãos, no seu artigo 2º, que diz que compete ao Conselho Municipal de Assistência Social definir as prioridades e atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de assistência social no âmbito do município, no âmbito municipal. As pessoas que estão nos acompanhando sabem muito bem, presidente, que nós temos muitas carências aqui no município, muitas, em especial relacionadas à Secretaria de Desenvolvimento Humano. Falta em Formiga um albergue para acolher as pessoas, dentre elas, a maioria que são formiguenses, estão dormindo nas ruas em Formiga. E não tem um albergue, já tivemos albergue em Formiga, é uma questão levantada há 2 anos por nós aqui, mostramos as pessoas dormindo nas ruas em Formiga. Eu gostaria que o Conselho Municipal de Assistência Social levantasse também esta bandeira em defesa das pessoas que não têm onde morar, que estão dormindo debaixo das marquises, estão dormindo debaixo das pontes, e são muitas pessoas, que a mesma secretaria, esse mesmo conselho também, levantasse também a bandeira de uma casa para acolher vítimas de dependência química para mulheres. Não temos em Formiga uma casa, um lugar que acolha pessoas vítimas de algum tipo de dependência. Olha, nós temos de contar para o cidadão o que está acontecendo. Não temos. E outra coisa também, vereador Moacir Ribeiro, nós temos um projeto de 2008 que contempla as pessoas que querem construir casas ou que tiveram suas casas danificadas, destruídas por alguma intempérie.
e até hoje não vi a Secretaria de Desenvolvimento Humano custear, vereador Eugênio Vilela, nenhuma residência que foi, vereador Moacir, que foi danificada por qualquer tipo de evento da natureza. Não vi até agora. E não vi também construção de casas para as pessoas. Esse projeto de 2008, ele pode sim, ele autoriza o executivo a auxiliar as famílias mais pobres. E não vejo esse tipo de evento, Portanto, presidente, eu gostaria que o Conselho Municipal de Assistência Social envidasse esforços para que a Secretaria de Desenvolvimento Humano colocasse em prática o albergue, a casa para a mulher vítima de maus tratos, a violência doméstica. Isso é latente, isso acontece em Formiga, temos inúmeras ocorrências e a gente não está vendo nenhuma ação preventiva, nenhuma ação efetiva, nenhuma ação repressiva da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Parabenizo todos do Conselho Municipal de Assistência Social. Podem contar comigo. Essas bandeiras, que são benéficas para as pessoas, em especial as mais pobres, podem contar comigo para qualquer reunião. Conte comigo, pode ligar aqui na Câmara, eu participo com vocês e auxilio também o Conselho a cobrar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, que na verdade a sua nomenclatura não está sendo observada. Não há uma valorização efetiva do ser humano. Quando mostramos aqui pessoas dormindo nas ruas, fomos altamente criticados pela Secretaria de Desenvolvimento Humano em veículos de comunicação. É um dó o que aconteceu. E será que a gente vai fechar os olhos para essa situação que deve ser da Secretaria de Desenvolvimento Humano? É apenas